3h47, faltando 13 para as 4 na PAN. Ligado na cidade. De volta com o Ligado na Cidade, agora é hora de boa conversa com Daniel Toledo, que é advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional, consultor de negócios internacionais e palestrante. Daniel Toledo também é membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos. Daniel Toledo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Daniel, falando sobre o governador da Flórida, Ron DeSantis, que recebeu pedido para decretar estado de emergência em decorrência do aumento do número de casos e contaminados de Covid-19 na Flórida, Daniel. Exatamente, isso aconteceu, já vem aumentando o número de contaminados na Flórida há algum tempo, esses índices já vinham demonstrando aí um patamar preocupante e agora chegou a um limite onde tornou-se o novo epicentro dos Estados Unidos, quiçá mundial, da pandemia. Então isso despertou aí a preocupação de muitas pessoas e foi decretado de novo um estado de preocupação no estado da Flórida. Confinamento novamente ou não? Qual a tua opinião? Ainda não, mas sendo muito sincero com vocês, né, o que aconteceu na Flórida? Eles chegaram num ponto, a Flórida é um grande hub mundial de receber turistas. O turismo do mundo, se você for ver, de algum momento passa pela Flórida. Toda criança no mundo sonha em conhecer o Mickey. E por mais que as pessoas falem, não, mas o Mickey começou na Califórnia. Sim, mas a Flórida tornou-se um grande hub de recepção desses turistas, né? A Flórida tem muitas cidades turísticas, se você for olhar Orlando, Tampa, Miami, tem outras cidades ali aos arredores que também têm pontos turísticos e acabam atraindo essas pessoas. Os parques têm milhares, dezenas de milhares de funcionários e como eles ficaram fechados, houve uma preocupação muito grande na dispensa dessas pessoas e no desemprego dessas pessoas. Então foi se liberando aí gradativamente a entrada e o acesso dessas pessoas nos parques, onde a gente começou a ver que realmente não havia mais um controle nesse sentido, né? Foi feita uma liberação, abriu a porteira para a boiada entrar. E aí sim começaram a explodir os casos. As pessoas começam a se questionar, poxa, mas por que Miami está com grande concentração, né? Miami, que é uma cidade, é uma das metrópoles dos Estados Unidos, é uma grande cidade comercial dos Estados Unidos, é uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Por que Miami está com essa pandemia também? Miami não é uma cidade turística de parque, ela é uma cidade turística de outras questões, praias e tudo mais, mas não de parques. Por que Miami? Por causa das baladas, né? Miami é uma cidade onde tem uma vida noturna muito intensa, de segunda a segunda, muito mais até do que São Paulo. Eu que morei tantos anos em São Paulo, morei também tantos anos em Bauru, mas São Paulo eu acho que você só se compara aí com algumas outras grandes metrópoles no mundo com a vida noturna. Uma delas é Miami. Miami é até mais intensa do que São Paulo, porque tem todo aquele glamour mundial. As pessoas, os milionários, os bilionários do mundo inteiro pegam seus jatos particulares para passar final de semana na noite de Miami. Isso é muito comum a gente ver por lá, é muito comum a gente acompanhar por lá, e isso fez com que, obviamente, o Covid se tornasse uma nova pandemia de novo naquela região. Agora, Daniel, a senadora democrata, a Annette Taddeo, ela enviou uma carta, né, para o chefe de governo, né, DeSantis, pedindo e solicitando, né, essa intervenção. Seria a segunda vez que Flórida entraria em um estado de emergência. Alguma coisa é política ou é realmente saúde? Entendeu a minha pergunta, né, Daniel? A gente aqui no Brasil assistiu tanta decisão política, né? O que você pensa sobre isso? É um pouco dos dois, né? Se você for olhar agora dentro dos Estados Unidos, tem até um assunto muito bacana para a gente até conversar numa próxima conversa nossa aqui, que é o fato do governador do Texas, que é republicano, ele cortou o salário dos democratas. E ontem, se você for olhar nos jornais do Texas, você vai ver que os democratas estão pedindo doações para os seus eleitores para que eles paguem os seus salários, porque ele mandou cortar. O democrata não quer votar as pautas republicanas que estão hoje precisando
precisando ser aprovadas dentro do Texas, vocês não querem votar a favor? Não tem problema, nós não pagamos mais o seu salário. E ele mandou cortar mesmo. E isso virou uma guerra política no país inteiro. Eu dei esse exemplo do Texas, mas isso está acontecendo, essa guerra política está acontecendo no país inteiro. Então, o que acontece? Há sim uma questão de divergência política, um embate político nisso daí, com certeza absoluta há. Mas que há um número gigantesco de contaminados na Flórida, existe, por duas razões. Primeiro, por essa que eu coloquei para você, né? As pessoas estão indo para parques como se nada tivesse acontecendo e querem se divertir. A nightlife de Miami, a vida noturna de Miami, ela é extremamente intensa. Aí você vai falar, não, Daniel, mas em Jacksonville também está um número muito alto. Sim, porque as pessoas vão para Orlando, vão para festa, vão para balada, vão para o parque e vão trabalhar em Jacksonville. Você pode ver que é exatamente a mesma reta, é o mesmo corredor. Se você pegar a linha, que é a vermelha mais escura ali da Flórida, você vê que é o mesmo corredor, é Miami, Orlando e Jacksonville, que é onde isso acontece. E existe essa outra questão, que é a questão política, né, onde as pessoas estão criando realmente um cenário de caos por essa questão política nos estados de maioria republicana. Aliás, ao mesmo tempo, já tem algumas informações, pesquisando, Daniel, dizendo que o DeSantis não deve implementar uma medida como essa em tempos atuais. A gente começa a analisar a vacinação, o resultado da vacinação, aqueles que negaram a vacinação e os resultados disso. Talvez sirva também para um grande estudo, viu, Daniel? Serve, com certeza. Eu não sei se vocês têm visto isso aí no Brasil, existem alguns restaurantes aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, mais especificamente, que você não pode entrar se você foi vacinado. E eu estava conversando ontem com um amigo meu, né? É fácil você comprovar que você foi vacinado, porque basta você ter a sua carteira de vacinação. Mas como é que você comprova que você não foi vacinado? E aí, eu juro por Deus que ele respondeu isso. Eles pegam uma moeda de 25 centavos e colocam no braço. Se a moeda grudar, é porque está magnético por causa da vacina. Aí a pessoa não pode entrar. E isso tem acontecido, essa insanidade tem acontecido em algumas comunidades, e as pessoas estão se juntando, né, e fazendo movimentos para não vacinação. E eles fazem os testes com uma moeda de 25 centavos para ver se cola no braço. E eu até brinquei com ele. Falei, olha, eu vou colocar nos meus dois braços, porque eu tomei a primeira dose no esquerdo e a segunda no direito. Falei, eu vou colocar duas moedas aqui, elas vão cair no chão. Você quer ver? E quer dizer que eu posso entrar no restaurante, então? Isso é o que está fazendo com que muitas pessoas assumam posições extremistas, políticas, sem pensar no que está acontecendo, e a pandemia não vai acabar enquanto essas pessoas ainda não se conscientizarem. Daniel, só centavos de dólar, a moeda que eu tenho aqui, uma moeda de 50 centavos, mas de real, não serve, né? Já estou testando aqui. Daniel, o Éden tem uma pergunta para você, pois não, Éden? Olá, boa tarde, Daniel. Sempre é um prazer conversar contigo, informações muito importantes. Primeiro eu trago uma informação que eu vi no Twitter dias atrás, de que 50% dos casos de Covid nos Estados Unidos, há 2 semanas, eram pela variante Delta. E hoje, a Delta é responsável por mais de 80% dos casos. E, infelizmente, a grande maioria daqueles que estão contaminados são que estão entre os não vacinados. Mas não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é sobre a proposta do governo Biden de pagar $100 por americano que se vacinar contra a Covid. Não está pegando na Flórida essa proposta, meu caro Daniel? Éden, obrigado, prazer em ouvi-lo novamente. Faz tempo que a gente não debate aqui, eu sempre te vejo, mas a gente acaba não conversando. Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Vamos lá. O Biden tem a proposta, como normal do governo democrata, da política de sustento, que eu particularmente sou contra. Tá? Eu acho que você não tem que comprar a vacinação, você não tem que pagar a vacinação para a pessoa ir lá se vacinar. Você quer se vacinar? Ótimo. Você não quer se vacinar? Legal, vai ter restrição para você. Você não vai poder ir em outros lugares. Por quê? Porque senão você vai dar trabalho para os outros. Esse é o grande problema. Né? Enquanto não havia vacina, é um direito, na verdade não tinha como as pessoas se vacinarem. Mas a partir do momento em que você tem uma vacina e a pessoa voluntariamente não se vacina, ela só está dando trabalho para os outros. Ela vai encher os hospitais, ela vai lotar o hospital, ela vai dar trabalho para o médico, ela vai dar custo público. Então, assim, é uma opção dela. E você ter que pagar para a opção dela, quer dizer, você vai
penalizar quem se vacinou. Então, eu me vacinei voluntariamente, então eu não tenho direito aos meus $100 para ir jantar com meu filho se eu quiser, né? Mas isso não pegou, porque quem não está querendo se vacinar, não são $100 que vai fazer essa pessoa se vacinar. Ele colocou na cabeça dele que essa vacina vai tornar um magnético, que ele vai brilhar à noite, vai virar um crocodilo, e que ele não vai se vacinar, porque é uma política de controle. Existe um micro, mega, mini, nanochip que vai mudar o seu cérebro e vai te linkar com Júpiter, que vai fazer com que eles controlem a sua mente, você vai virar um cidadão zumbi. Essa é a filosofia que as pessoas, infelizmente, ainda estão pensando e não estão entendendo. Vou só fazer um aditivo aí na sua colocação. Perfeito. A maioria das pessoas estão se contaminando pelo Covid Delta, né, a variação Delta, e 92% das mortes são de não vacinados. Tá? Isso saiu ontem publicado, o DeSantis falou publicamente isso, que a grande preocupação hoje do estado da Flórida são os não vacinados, porque os vacinados que se contaminam, eles têm aí o período de incubação, eles têm aí muitas vezes até os sintomas, mas são pouquíssimos, são 8% de taxa de mortalidade dos que já são vacinados. A taxa de mortalidade dos não vacinados é que está levando esse número lá para cima. Enquanto as pessoas não se conscientizarem, não vai ter muito o que fazer. Daniel, embora vacinado, de acordo com a ciência da moeda, nós podemos ir jantar naquele restaurante. De acordo com a ciência da moeda, nós podemos. A moeda não está parando aqui de jeito nenhum. Não tem Na minha também não. Então vamos embora. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, fundador da Toledo e Advogados Associados e sócio da Lee Toledo Law. Daniel, boa semana mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Obrigado, abração a vocês, excelente semana. Para todos nós, 3h59. Eden, até amanhã, querido. Forte abraço e até amanhã, Pitoli. Valeu.